Fala pessoal, belezinha com vocês? Eu estou aqui de volta, estando eu aqui de volta, claro, vocês sabem que eu sempre desejarei o bem de todos, né? Não só eu, como todos os ateus. Isso porque nós ateus somos as pessoas que vivemos em um mundo real, um mundo racional, e o próprio mundo racional nos mostra que a vida é tão somente única e muito preciosa. Sendo a vida única e preciosa, nós respeitamos a todos, sem exceção, todo tipo de ser vivo. E se alguém te apresenta alguma vida após a morte, tenha certeza de uma coisa: fuja dessa pessoa, que é mais um da quadrilha religiosa que quer te manter preso por toda a sua vida em um labirinto sem saída, que é o sistema religioso, um mundo de ilusões e fantasias. E qualquer um que cruze o caminho dessas pessoas será odiado. Será odiado. Por quê? Porque essas pessoas já observou, já prestaram bem atenção que o religioso, né, ele só resolve as coisas na base da ameaça e da violência. É o sistema religioso, eles foram doutrinados desta forma, né? Até porque eles são baseados na crença, na fé, né? E a fé não tem base sólida, não tem base real. Sendo assim, o religioso não tem argumento, sem argumento, ele sem saída parte exatamente para a ignorância e a estupidez. É por isso que nós lutamos pelo progresso da humanidade. E sabemos que para libertar essas pessoas só com conhecimento. E como aplicar o conhecimento? É simples. Fecha-se mais igrejas, lugar de estupidez e ignorância. Fecha essa porcaria, esse antro de ignorância. Abre-se mais escolas, lugar de conhecimento. Pega esta porcaria deste livro doutrinador, um livro cheio de crimes, cheio de homofobia, estupro, cheio de porcaria, um livro que não serve para nada. Rasgue esta porcaria desse livro criminoso e joga isto fora. Entregue livro de conhecimento para as crianças, livro de ciência para as crianças. Não doutrine essas crianças, liberte as crianças desta terrível escravidão. Você que é preso nesse sistema religioso, se liberte disso e deixe suas próximas gerações livres dessa escravidão. Você nada mais é do que base de pirâmide. Base de pirâmide é a ovelha dócil, o rebanho de ignorantes que vão seguir lá o topo da pirâmide, os criadores das divindades. Mas sabe o que é pior de tudo? É isso. É você passar essa herança maldita de geração em geração, condenando seus próprios parentes que sequer sabem o que estão seguindo. Agora vão passar uma vida inteira presos nesse sistema religioso. Porque por mais que estude, por mais que se forme em qualquer que seja a área, ele não estudou a religião. Tem até medo de pesquisar para descobrir a verdade. Porque o religioso, eu acho que ele se pela de medo de descobrir a verdade, que foi enganado, está sendo enganado, e o pior, passando essa herança maldita, essa enganação de geração em geração. Por isso que nós viemos aqui, damos a cara para bater, somos ameaçados, xingados e perseguidos. Ganhamos o que em troca? Nada, minha gente. Nós lutamos pela humanidade, em prol da humanidade, porque temos certeza, e a certeza absoluta, de que não existe Deus algum, não existe anjo algum que venha socorrer a humanidade. Na hora do desespero, verdadeiramente, são homens que ajudam homens, e estamos aqui por nossa própria conta e risco. Lutamos pelo mundo melhor, uma humanidade mais justa, e só veremos esse mundo melhor, essa humanidade justa, quando libertarmos os grilhões do sistema religioso que só tem colocado a humanidade em dissensão. Seres humanos contra seres humanos, povos contra povos, nações contra nações, vizinhos contra vizinhos, família contra família, amigo contra amigo. Para que serve essa porcaria? Você é a prova viva do mal que faz, religioso. Você odeia outras pessoas, a sua máscara de ovelha, bondosa e caridosa, cai quando você é contrariado. Você invoca a sua divindade, sabe que ela não pode se defender. Sabe muito bem, você sabe isso no seu âmago, que ela não pode se defender. É por isso que você vem em defesa dela, não é? Agora você quer que nós morremos, né? Apenas porque contrariamos você. Sabe? Quer que a gente morra, vá para o inferno, quer que pegue um câncer, quer que o carro vai te pegar, né? Deus vai te castigar. Essa merda toda que não serve de nada, é só ilusão na sua cabeça. É tão provado isso que quando você adoece, você não corre para a igreja, como a Bíblia manda. Como a sua Bíblia manda, a porcaria do livro, né, que você julga ser sagrado. Você corre para o hospital, quando curado pela ciência por homens que estudaram dia e noite para salvar você, cara. Você, cara de pau religioso. Você vai para um púlpito de uma igreja, encher o rabo desses líderes religiosos, com uma roupa pomposa, se achando melhor do que todo mundo, porque só ele pode falar com a divindade. Claro, foram eles que criaram. Eles bem sabem disso, e você é uma pobre ovelha, coitada, em um banco frio, de templo à igreja por toda uma vida. Não é? Engolindo essa farsa, essa mentira, essa fantasia. Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero mandar meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham a esse trabalho. Peço a vocês, deem like, comentários inteligentes, compartilhem o vídeo. Você que não é inscrito e gostou do trabalho, se inscreva. Ajuda esse trabalho a crescer, a libertar cada vez mais pessoas, e tem libertar, tem deixado o sistema religioso puto. Os líderes religiosos estão putos da vida com os canais ateístas e está crescendo cada vez mais, não é? E libertando pessoas do sistema. Quando eu falo sistema religioso, não é contra pessoas, deixe de ser ignorante. São contra entidades criadas por homens espertos,
Desde os primórdios da humanidade sempre existiu a ignorância. Onde tem ignorância, por isso que os países mais desenvolvidos do mundo já fecharam essas porcarias de igreja. Não é? O Brasil vive nessa ignorância com um presidente aí querendo tornar isso aqui uma teocracia. Vai acabar numa guerra civil essa merda. Sabe? Enfiando ao fio da espada, empurrando aí, colocando religioso em tudo que é canto. Essa quadrilha bandida religiosa, milícia religiosa, não é? Traficante religioso, polícia misturada no meio religioso, exército misturado religioso. Que merda é essa? Um presidente da república se ajoelha para um charlatão e você vem dizer que essa porra presta? Que merda é essa, cara? Sabe? Nos primórdios da humanidade sempre imperou a ignorância, o ser humano sempre buscou por alguma explicação para os raios, trovão, terremoto, maremoto, né? Ciclone, tudo mais, furacão, e dava nomes de divindades, porque não sabia, não compreendia, mas aí aparece o esperto. Quem é o esperto? É o cara que cria uma divindade para ele, né, se apresenta como mensageiro dessa divindade, e aí leva com ele um rebanho de ignorantes, que infelizmente são você. Assim foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de deuses, milhões de religiões, sabe? E sabe quando uma divindade se apresentou para toda a humanidade? Nunca! E sabe quando vai se apresentar? Nunca! E a razão é simples. Homens criam Deus, não Deus criam homens. Saiba você que você não é imagem e semelhança desse Deus, não. Esse Deus é imagem e semelhança dos caras que criou ele, é tanto que ele é tão perverso. Você não é o sonho dessa divindade, não. Essas divindades sempre foi o sonho de homens espertos, né, que criaram divindades. Essa divindade, por exemplo, Jesus Cristo, que nunca existiu, como eu vou mostrar aqui mais, o criador, quem começou essa porra toda foi o Império Romano, né? O Império Romano que havia invadido centenas de terras, né, e queria que os judeus se ajoelhassem a eles, né? Tinha várias divindades, aboliram o próprio panteão romano para eleger uma divindade, só que eles próprios inventaram, para que os judeus seguissem, para conter a guerra judaica, não é? Para unir o Império Romano. O cristianismo é o Império Romano, não é? De uma divindade que nunca existiu. Você está esperando ela voltar, feito um otário, até hoje. Sabe quantas vezes ela vai voltar? Você vai morrer velhinho, caducando. Ela não vai voltar, e seu avô, né, já morreu assim, né? E o seu neto, bisneto, trisneto, treneto vai morrer do mesmo jeito se acreditar nessa porcaria. Sabe por que não vai acontecer isso? Porque essa divindade também vai morrer, né? E se teu Jesus Cristo está com os dias contados, cara, tá? Então, pessoal, eu sou Paulo Coelho, como falei para vocês, esse é o canal Cruzada Viva. O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita mentira e muita barbaridade. Um livro cheio de incitação ao crime, como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, muita mentira, muita barbaridade, muita maldição. De um Deus misântropo que teria criado tudo e todos, mas agora ele se ira com a imagem dele próprio, porque foi o homem, né? O homem, imagem e semelhança dele, né? Ele se irou com a sua própria imagem, destruiu o homem, ele destruiu sua própria imagem, né? Que coisa. Um crente tem por obrigação de acreditar nessas fantasias aqui. Cobra fala, machado flutua, peixe que engole gente, árvore fala, a vara se transforma em serpente, águia fala, homem ressuscita, jumento fala, tem dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra já do leão sabios, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estado de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pet que joga água, 7 vezes, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, né? E a Virgem Mary, além de muitas outras fantasias absurdas que por si só já era para você acordar na mentira em que você está socado, né? A Virgem Mary, que casada, deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, da loucura, da insanidade que é o cristianismo, uma divindade que foi trazida aqui para o Brasil em braços de homens, chegando aqui ao fio da espada, né? Destruiu a cultura aborígene, tomou-lhe as terras e enfiou-lhe a Bíblia, né? Para os índios aborígenes. Até hoje ainda tem pastor querendo lá, né? Missionários, pastor, doutrinando os índios, né? E ninguém faz nada, sabe? País de louco. Vocês são loucos. Quanta religião manobra, cara, o atraso, né? Vai sempre estar ali, né? Tem que sair desse atraso, cara. Abolir a religião. O objetivo aqui deste canal, pessoal, é libertar as pessoas de todo tipo de doutrina, seja ela religiosa, sócio ou político. Não temos aqui lado político nenhum, tá? Político errou, mete o pau nele. Roubou, mete o pau nele. Tem essa não. Mas pior do que tudo, um político, né, religioso, com intuitos religiosos, né, que é doutrinar, manipular as pessoas. Saibam vocês que todos vocês foram enganados. Seus avós mentiram, como mentiram para eles também. Seus pais mentiram, como mentiram para eles também. Sua mãe mentiram, como mentiram para eles. Seus amigos, professores, político, médico, juiz, líder religioso, pastor, padre, papa, espírita, judeu, budista, não importa a religião, todos eles mentiram para você. Não existe Deus algum, divindade alguma jamais vai voltar, e não tem ninguém olhando por você lá de cima, porque são só palavras, né? Deus
né? Na etimologia da palavra é apenas papai do céu, porque você é uma pobre criança que não quer crescer, tá? Então vamos ao vídeo aqui, pessoal. Primeiramente, nós bem sabemos que quem criou o cristianismo foi o Império Romano, O Império Romano vivia dominando terra e estava numa briga, né, acirrada com os judeus. Isso começa lá no imperador Vespasiano, né, que é narrado até pelo Flávio Josefo, que os líderes religiosos querem dizer que, né, a própria igreja fraudou uma fraude no livro do Flávio Josefo, historiador judeu. É tanto a fraude que o Flávio Josefo coloca uma frase lá, que Jesus havia ressuscitado. O próprio Flávio Josefo era judeu. Ele jamais colocaria isso. Sabe por quê? Porque o próprio Antigo Testamento não fala que nenhum Messias vai ressuscitar. Tá? Então, mais uma fraude. Assim como a Igreja Católica fraudou, né, lugar de nascimento de Cristo, né, onde ele foi crucificado, prego, manto sagrado, coroa, tudo fraude. A igreja vem fraudando até... Você vê que aparece uma Nossa Senhora aqui e acolá, né? Ela só não aparece para todo mundo, mas aparece aqui e acolá, no rabo do cachorro, né, no buraco do tatu, em qualquer canto, numa folha. A mesma merda é esse Jesus, né? A mesma porcaria. Uma grande fraude da Igreja Católica, né? E vocês vão ver mais ou menos por quê. Sabe o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que nunca existiu também. É mais uma criação do Império Romano, um escriba, né? Que foi forjado ali para narrar uma história. Agora vejam só, dentro do livro desse Paulo aqui, adorado pela igreja, é onde estão os piores trechos da Bíblia adorada por vocês, do Novo Testamento, tá? Paulo foi o homem que inventou Jesus. Será que Paulo foi o homem que inventou Jesus? O santo nascido em Tarso, tornou-se santo, né? Para quem não sabe, para vocês terem ideia, a fraude do Império Romano é tão grande que Pôncio Pilatos, toda a história do Pôncio Pilatos tem na história secular, escrita, real, verdadeira, né? Porque Jesus Cristo só existe nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso retardado. Mas na história real do Pôncio Pilatos existiu, sendo que Pôncio Pilatos não se fala nada de julgamento de Jesus algum. Não tem um relato sequer. Mas tem dentro da Bíblia, não é? Porque a Bíblia é uma grande fraude do Império Romano. E esse Paulo aqui foi um que colocou isso. Por que será que Paulo, né, colocou... A grande maioria dos textos de Paulo é apoiando os judeus. Apoiando exatamente para os judeus queriam, o Império Romano queria que os judeus seguissem o cristianismo. Tanto que inventaram a Trindade, perdão, para dizer que o Deus do Novo Testamento, criado agora por eles, seria o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Messias que os judeus esperam até hoje, até os dias de hoje, né? Vamos lá. Então Paulo seria esse homem aí que inventou Jesus. O santo nascido em Tarso, na Turquia, deu origem ao cristianismo que nós conhecemos hoje. É fato que o Paulo, né, inventado, claro, pelo Império Romano, deu origem ao cristianismo. As epístolas paulinas, ou cartas de Paulo, são os 14 livros do Novo Testamento da Bíblia que tem o nome Paulo, onde contém o nome Paulo. Portanto, as mesmas essas cartas reivindicam a autoria do apóstolo. Mas será que foi ele que escreveu isso? Claro que não, minha gente. Isso aqui é criação do Império Romano. Alguns dos documentos cristãos, para vocês que não sabem, documentos cristãos, o Vaticano tem uma biblioteca com 40 quilômetros, 40 quilômetros dentro do Vaticano, de escritos, 40 quilômetros de documentos, né? E muitos documentos de muitos santos que se passou pela igreja, muitos livros apócrifos que eles inventaram, isso aqui serve. A Bíblia é uma compilação. Eles fizeram muitas coisas e quando viram depois que não dava certo, eles tiraram, né? Da invenção que eles criaram. Assim como o Antigo Testamento também, passou 500 anos para ser formado, né? Fornecem uma visão das crenças, né, do Novo Testamento e são textos fundamentais para a teologia cristã, para a invenção dos romanos, né? Jesus Cristo pertence aos romanos. Aonde é o Vaticano? Em Roma. Jesus Cristo é romano, ele é uma criação dos romanos. Entendam isso. A Epístola aos Hebreus, embora não tenha o nome de Paulo, foi considerada paulina por 1000 anos. Veja só, a Epístola aos Hebreus foi considerada escrita por Paulo por 1000 anos. Depois eles desfizeram a mentira. Mas a partir do século XVI, a opinião se moveu contra a autoria paulina, né? Deveria nem ser cristianismo, deveria ser paulinismo, não é?
A maioria dos estudiosos concorda que 4 das epístolas de Paulo não são de autoria dele. 4 não são de autoria dele. Entendeu agora? Ele nunca existiu. Agora, alguns historiadores, até religiosos mesmo, já concordam que 4 não seria da autoria dele. Além disso, os estudiosos estão divididos sobre a autenticidade de 2 das epístolas. Poxa, então se a própria igreja tem dúvidas sobre a autenticidade das epístolas do Paulo, é porque o cara nunca existiu, eles colocaram aquilo lá. Né? Não tem certeza, porque a própria Bíblia diz que uma vírgula não se mude ali, que são palavras de Deus, né? O Novo Testamento é composto dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é? Livros históricos é o Atos dos Apóstolos, epístolas paulinas são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Galatais, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e o tal do Hebreus, né? Que eles já admitem, né, que não tem autoria, não sabem a autoria desses Hebreus aqui. Na realidade não sabem a autoria de nenhum. Né? A autoria de tudinho foi o Império Romano, mas quem escreveu foi gente mandada por ele. Epístolas universais, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E livro do Apocalipse, né? Que nem era para estar na Bíblia, né? Era para estar outro Apocalipse, né? O mundo cristão não seria o mesmo, né, sem a mensagem que Paulo transmitiu ao Império Romano. Transmitiu ao Império Romano? Paulo transmitiu do Império Romano para os judeus. Veja só. Para conquistar fiéis. Ele ainda desperta discussões entre pensadores e religiosos. Né? Pensadores nós sabemos que é uma grande fraude, uma grande mentira. Em Jerusalém, um jovem judeu chamado Paulo, vamos à história desse Paulo. Em Jerusalém, um jovem judeu chamado Paulo, dentro da Bíblia, a história dentro da Bíblia, né? Não história secular, história da Bíblia. Em Jerusalém, um judeu chamado Saulo, né, fez verdadeiras atrocidades com os cristãos. Vocês vão entender quem são esses cristãos. Na realidade, não são cristãos do tal do Cristo, mas sim de Crestos. Vamos lá. O adorado pelos assênios, o mestre da paz, né? Vamos lá. Perseguiu-os, invadiu suas casas e os mandou para a prisão. Informado de que cresce a comunidade cristã, esses cristãos aqui eram seguidores de Crestos dos Assênios, uma corrente judaica, a corrente assênia dos judeus, que adoravam um tal de Crestos. Não era Cristo. Inclusive, esse pessoal era arruaceiro. Daí aquela história de os romanos perseguir os cristãos. Na realidade, eram os cristãos de Crestos que entravam, eram baderneiros, arruaceiros. Né? E o Império Romano aproveitou isso e puxou para dentro dele. Vocês vão entender já. Né? Cresce a comunidade cristã em Damasco, na Síria. Pede e obtém do Sinédrio, o Supremo Tribunal da Comunidade Judaica de Jerusalém, cartas aos rabinos autorizando a caçar hereges cristãos. Esses hereges cristãos eram de Crestos. Não era Cristo, Jesus que você imagina. Até porque existiam vários Jesus, Iesus, ou Yahushua, né? Yeshua. Naquela época era um nome comum. Era um nome comum, assim como hoje tem, né, Paulo, Pedro, que já é inspirado também neles. Naquela época eram nomes comuns. Existiam vários Jesus. Inclusive daquela fraude, daquela farsa, daquele julgamento, Barrabás, era Jesus Barrabás também. Então era um julgamento de 2 Jesus ali. Existiam inúmeros Jesus, né? Que na realidade nem é Jesus, a letra J não existe, né? Para eles lá, é Jesus, né? Ou Yahushua. Acompanhado de alguns homens, o tal do Paulo percorre a cavalo 200 quilômetros até Damasco. Depois de 7 dias de viagem, sob o sol escaldante, consegue avistar as muralhas da cidade. Aí é que acontece o grande milagre, né? Mas de repente uma forte luz vinda do céu incide sobre ele e assusta o seu cavalo, que o joga ao chão. Naquele instante, o jovem judeu ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Atônito, ele indaga: quem és, Senhor? A voz responde: Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Né? Então ele levantou já cego ali, né? O séquito de Paulo permanece mudo de espanto, sem entender de onde vem a voz. Alguns outros trechos da própria Bíblia discordam, que diz que ele, né, não ouviu a voz. Saulo, por sua vez, ergue-se do chão, mas não consegue enxergar nada. Em Damasco, permanece 3 dias e 3 noites em jejum.
refletindo sobre o estranho acontecimento até ser visitado por Ananias, um discípulo de Cristo, do Cristo ou do Crestos, né? Claro, do Crestos, que ele diz: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, e é para que recuperes a vista e fiques repleto do espírito pombo tarado. Né? Nesse exato momento, 2 escamas caem dos olhos de Saulo, que volta a ver. Em seguida, ele é batizado, convertido. Saulo de Tarso tornou-se aquele que foi o mais importante difusor da palavra do tal do Jesus Cristo, o São Paulo. Né? Vocês sabiam que Pôncio Pilatos, na religião cristã etíope, ele é santo, tanto na Etíope como em outra área do cristianismo. Ele tornou santo. Né? Só que a história verdadeira de Pôncio Pilatos, ele era carrasco. Mas dentro da Bíblia, ele é considerado um santo. É tanto que diz que ele lavou as mãos. Né? Lavou as mãos, ele fica como santo. E tanto que a Igreja Católica o tornou santo. Sendo que quando você pega a história verdadeira de Pôncio Pilatos, ele chegou a disseminar uma vila inteira de pessoas, matar, sabe? O episódio acima narrado em detalhes no livro de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento teria marcado radicalmente a vida de Paulo. Porém, não é possível provar que ele tenha de fato acontecido. Não é possível provar que isso só existe dentro da Bíblia, da fantasia bíblica. É entrando no hospício para falar com vocês, loucos religiosos, tá? Os textos bíblicos são as únicas fontes disponíveis para a história do tal santo Paulo. Acreditar nesses textos bíblicos, é uma questão, né, de fé. Não tem razão ou historicidade. Enquanto a maioria dos apóstolos que viveram com Jesus restringiram sua pregação à Palestina, Paulo levou a palavra de Cristo para lugares distantes como a Grécia e Roma. Sua importância na construção da igreja primitiva é tão grande que muitos estudiosos atribuem a ele o título de pai do cristianismo. Sabe o que aconteceu de fato, gente? Os romanos precisavam de criar uma divindade para os judeus seguir. Eles inventaram uma divindade para eles, mas pegaram um personagem do próprio judaísmo e misturaram um pouco de verdade do judaísmo. Por exemplo, o Flávio Joséfo, ele narra a história de João Batista, que realmente existiu. Mas Jesus não existe. Jesus é uma fraude implantada dentro do livro de Flávio Joséfo. Se falava na época de um Cristo, era o Cristo Crestos dos Assênios, um povo primitivo que adorava o tal de mestre da sabedoria, mestre da paz, né? Que era um povo arruaceiro, baderneiro mesmo, onde chegava a fazer bagunça. Os cristãos. Daí os romanos pegaram a história desse Crestos, transformaram em Cristo e fizeram, né, criaram o Jesus Cristo. Sua importância na construção da igreja primitiva é tão grande que muitos estudiosos atribuem a ele o título de pai do cristianismo. Né? Pensadores julgam ser mais correto dizer que o que existe hoje é um paulinismo. O que existe hoje é um paulinismo, né? Não um cristianismo. As cartas de São Paulo são uma fraude. Mais uma fraude. Pontos polêmicos das cartas de São Paulo. Entre outras coisas, Paulo defende a obediência dos cristãos ao Império Romano. Por que será que Paulo defende a obediência dos cristãos ao Império Romano? Porque os cristãos são pertencentes ao Império Romano. Porque Jesus é criação do Império Romano. Por isso que Paulo colocou isso. Né? Bem como ele também concorda com os judeus. Né? Bem como o pagamento de impostos. Né? Ou fazer apologia à escravidão, legitimar a submissão feminina. Tudo isso Paulo apoiou. Né? Por quê? Porque eram, né, para que o pessoal aceitasse o cristianismo. A mentira que foi Paulo tem durado tanto tempo à base da violência. Porque o cristianismo sempre foi violento. Foram 720 anos de perseguição, matando, roubando, pilhando, destruindo, cortando grávidas ao meio. Assim como os judeus, assim como o filho mais novo agora, né, dessa religião hebraica, no caso do Deus hebraico, que é o islamismo, né?
Sempre fizeram isso. As 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje por uma tal de uma terra prometida, mas querem estar invadindo outras terras e se matando entre si. Sempre fizeram isso. A mentira que foi criada por Paulo tem durado muito tempo à base da violência. Sua conversão foi uma farsa, até porque ele não existiu. Se tivesse existido, Paulo era um judeu detentor de cidadania romana. Judeu detentor de cidadania romana. Né? Porque um judeu teria cidadania romana e pregaria a favor do Império Romano? Hein? Os judeus eram putos com o Império Romano. Era um judeu detentor de cidadania romana, criado em um ambiente culturalmente grego. Mas o apóstolo nunca se declarou romano em suas cartas. O ano exato do nascimento, bem como a data dos acontecimentos de sua vida, são ainda hoje motivo de controvérsias, porque ele nunca existiu. Gerações e séculos se passaram até que a corrente paulina, com seu forte apelo em favor do Império Romano, ganhasse ascendência. Né? Ele estava escrevendo para o Império Romano, para o pessoal seguir o cristianismo. Ele estava escrevendo o Novo Testamento para que os judeus seguissem o cristianismo. O fato é que até o século IV, 400 anos, o cristianismo dividia-se em 2 correntes distintas. Uma liderada pelos discípulos de Paulo e outra pelos seguidores do apóstolo de Cristo. Esse Cristo é o Crestus. Eles fizeram uma fusão e criaram Jesus Cristo. Quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, a corrente paulina saiu vitoriosa. Ou seja, as ideias de Paulo, afáveis aos dominadores, os romanos, foram definitivamente incorporadas à doutrina cristã. A prova de que Paulo estava a serviço do Império Romano está na Epístola aos Romanos. Diz assim: cada um se submeta, preste atenção, cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. Olha só, é tão a favor do Império Romano que eles colocaram na própria Bíblia para aqueles que agora convertidos da marra ao cristianismo, porque o cristianismo entrava na cidade e botava a espada no pescoço. É cristão não, morre. Não é? Então, a prova disso é uma epístola aos Romanos que diz: cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades constituídas que existem foram estabelecidas por Deus. E ele continua: aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus e atrai sobre si condenação, ou seja, uma ameaça. Né? Aquele que se rebelar contra as autoridades do Império Romano, né, atrai sobre si condenação. Isso vale até hoje em dia para o cristão. Se você acredita nessa porcaria aqui, você tem que acreditar que todo líder que está lá na frente, está lá em cima, né, foi constituído por Deus. Não só o seu Messias Boston merda que está aí, né? Como os presidentes antes que você reclamava, né? Também foi constituído por Deus, porque diz aqui, né? Toda autoridade constituída foi constituída por Deus. Se você acredita nas palavras desse livro ridículo, então você tem que acreditar nisso. E Paulo continua: é também por isso que pagais impostos. Olha aí. É também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus e você tem que pagar para Deus, né? Então você tem que pagar impostos, né, para os líderes que estão lá em cima, que são as próprias divindades, foram eles que criaram as divindades, né? E também tem que pagar para os sacerdotes, que está ao lado direito da divindade do líder político, religioso, está sempre ao lado. Não é? É por isso que no topo da pirâmide está sempre, quando diz aquela frase, Jesus subiu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Pai Todo-Poderoso é o político, o líder que está lá em cima no topo, ao lado direito dele está sempre o sacerdote, para manobrar a massa de ovelha que é vocês, a base da pirâmide. Não é? Aqui o texto é tão claro, né? O cara primeiro manda a obedecer à autoridade constituída, para você se ajoelhar, não se revoltar contra a autoridade, ela pode fazer o que quiser com você. Humilhar o que quiser. Esse é o esquema do sistema religioso. Né? Eles vivem no luxo para ser servido em serva de prata por vocês, e a vocês resta aguardar pelo reino futuro depois que morrer. Né? Depois que morrer não tem mais merda nenhuma, cara. Mas ele te promete um reino que eles mesmos inventaram, né? Para vocês se conformarem com a miséria e não reclamar de nada, né? De governo algum.
E ainda por cima, eles ainda colocam: e também por isso vós pagais impostos, pois os governantes são servidores de Deus. Não importa se ele é ladrão, se roubou, se é miliciano, escambau, você tem que se ajoelhar para ele, você tem que pagar imposto. E quem está do lado dele, tá sempre um Silas Malacheia, não é? Tá sempre um rouba-rouba e suado, tá sempre um Edir Placebo, ao lado do líder, não é? Né? Ao lado do líder, que você tem que pagar, não só se ajoelhar, como pagar imposto e aceitar tudo que ele não é religioso. Você aceita tudo que eles fizerem, porque é um homem de Deus, está a serviço de Deus, não é? Mas o interessante é que não valeu para os governos passados, né? Outros governos passados, né? Para vocês não prestava, mas era constituída por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Essa passagem revela que ele estava a serviço das autoridades romanas que criaram a divindade. Porra, cara, eu estou criando uma divindade. Essa divindade que eu estou criando, eu estou fazendo ela para que o povo me siga. Então eu vou colocar ali texto, ó, coloca aí que é para me obedecer, coloca aí que é para pagar para mim. É dessa forma que funciona mesmo. Quando é que vocês vão acordar, né? Na epístola aos Efésios, Paulo é taxativo. Servos, obedecei com temor e tremor. Ele faz uma ameaça. Servos, escravo, servo, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo. Ou seja, você tem que se ajoelhar, ser escravo, ser chicoteado, a porra toda, sabe? Achando que está fazendo isso porque é servidor de uma divindade imaginária que eles criaram. É muito ridículo isso, é muito absurdo, é muita ignorância. Você acha que tem que sofrer porque assim você vai para o céu, para o reino do céu? Você não vai para lugar nenhum, você vai para o buraco, né? Também não vai para inferno nenhum não, que inferno é outra mentira que eles colocaram lá para te impor o medo, né? Continuando. Na carta endereçada à comunidade cristã de Colosso, ele escreve também, o Paulo, o safado escreve: quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes e se enfeitem com pudor e modéstia. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio, caladinha mulher, porque tu fala da igreja, ei pastora, né? Com toda submissão, né? Não permito que a mulher ensine, ou domine o homem. Suas palavras atraem até hoje misoginia, não é? Que é repleto na Bíblia. E o crente também, misoginia e vários outros. Vejam só alguns versículos aqui absurdos e bizarros das cartas de Paulo, né? No teu Novo Testamento, a Nova Aliança, né? Seria apenas uma coincidência os maiores absurdos e doutrinas polêmicas da igreja cristã, embasadas no Novo Testamento, virem exatamente de onde? Ah, pega a Bíblia e lê aí, pô, na sua grande maioria, né? Exatamente do Paulo, adorado por vocês. Sobre a homossexualidade, o Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 27. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a mesma recompensa que convinha ao seu erro. Porque tem homossexuais cristãos, hein? O próprio Levítico lá diz, né? Para apedrejar, né? Se um homem deitar com outro é para ser morto e o seu sangue será sobre eles. Continuando. Quem escreveu essa merda, hein? Esse Paulo aqui, hein? Sobre a submissão feminina, a vós mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe permito falar, mas estejam sujeitas também como na ordem à lei, ordena a lei. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Eu não entendo porque a mulher fica berrando na igreja, gritando, pastora, outras dando testemunho. Vocês não conhecem nem a porcaria do livro de vocês? Como que é isso, hein? Olha aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido mais falar, mas estejam sujeitas também como ordena a lei. A lei que você tem que obedecer, sua besta, não é? Efésios capítulo 5, versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, né, em tudo sujeitas a seus maridos. Submissa, né? Misoginia. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois foi formada Eva. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 13. Uma clara aqui misoginia
Hoje não era nem para existir professor se essa porra cristã, né, fosse fazer a risca. Mas ele não segue nem a própria Bíblia, que é para seguir a risca, não é? Mas ele não segue, não é verdade? Aí diz aqui, ó, porque primeiro foi formado Adão. É interessante. Sabe o que é interessante? Sabe por que temos mamilo? Temos mamilo, primeiramente, porque até a sétima semana, né, não tem sexo definido. Por isso que não sabemos se vamos nascer homem ou mulher. Aí, a partir da 10ª semana que nascem os testículos, aí sim é que dá a forma masculina. Mas até a 7ª semana, o feto não tem sexo definido. Não se sabe se vai ser homem ou mulher. Por isso que o homem tem mamilo. Já se perguntou se a gente não amamenta? Agora, vem cá. Preste bem atenção. Se fomos formados do barro, né? Se Deus formou a gente do barro, por que ele colocou mamilo? Por quê? Se ele não colocou mamilo, nós também não deveríamos ter. Se nós somos descendentes de Adão, não deveríamos ter mamilo. Mas a gente tem mamilo. E tem pinto, porque ele primeiro fez Adão. Mas ele não pensava nem em fazer Eva para Adão. Não é? Aí ele fez Adão sem pinto. Aí depois foi que ele foi colocar um pintinho de barro nele. Como é que foi isso? É uma confusão geral essa porcaria. Sobre a escravidão. Vós servos obedecei a vossos senhores. Agora, escravidão. Vós servos obedecei a vossos senhores, né? Segundo a carne, com tremor e com temor, na sinceridade de vosso coração, e como em Cristo, Efésios capítulo 6, versículo 5. Sobre a necessidade de líder religioso receber salário, instituído assim uma estrutura comercial. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos da duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Eles se apoiam nisso aqui para cobrar dízimo, né? Eles se apoiam nisso para ter salário, né? Colocaram isso aqui exatamente para já uma grande jogada política, como se dá um cargo político. Olha, você cria esse livro aqui, bota essa divindade e eu vou tirar meu dinheiro de onde? Aí coloca texto lá, que é para eles pagarem o seu salário. Não é verdade? Dessa forma que funciona. Cria-se uma forma desse pessoal aqui ganhar também em cima disso, né? O versículo predileto dos mercenários da fé. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 5 e 6. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta para a oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura, fartamente. Isso aqui, eles usam isso aqui para você dar cada vez mais dinheiro, cara. Aquele que semeia pouco semeará, colherá. E aquele que semeia muito, fartamente, né, colherá. Veja só que coisa, que absurdo, né? Forçando você a cada vez a mais dinheiro. E aí os otários vão lá e dão carro, dão escambau. Eles fazem, agora, outros textos, eles escondem. Por exemplo, lá, Malaquias 3,10, se você ler antes, ele está condenando os próprios sacerdotes de estar roubando o dízimo da casa do Senhor, ou seja, os mantimentos para distribuir com a tribo de Levi. Essa divindade nem pertence a gente, né? E é tanto que importamos lá, né, de Roma, essa daqui, que veio, atravessou o Brasil aqui e trouxe essa divindade aqui, Jesus Cristo, que já foi para, né, fazer os judeus seguirem. Governantes não ministros de Deus. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Porque esta razão igualmente pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Romanos capítulo 13, versículos 5 e 6. Governantes são ministros de Deus. Olha só, toda autoridade governamental é constituída por Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade estabelecida se coloca contra Deus, que a instituiu. E aquele que assim procede traz condenação sobre si. Romanos 13, 1, 2. Os cristãos não devem ter amizade com os descrentes.
Silas Malacheia, por exemplo, é um seguidor dessa tese, né? É só para seguir quem é crente. Quem não é crente é da bolha deles. Por quê? Porque o medo deles é que alguém de fora chegue lá, né, e, né, esclareça, né? No caso, nós ateus, né? Esses religiosos são puto da vida, porque nós ateus, aí eles não querem nem que chegue perto, porque o religioso, ele é mantido, a ovelha é mantida presa dentro do cercado, né? Ela não pode sair, ela não pode descobrir a verdade, até porque se uma ovelha pula, as outras vão atrás, e aí ele perde o rebanho dele, né? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Que bom costume é a Bíblia, cara. Um livro repleto de porcaria, de estupidez, de ignorância, mantendo as pessoas ignorantes por uma vida inteira, num banco frio de templo da igreja, seguindo a líder religiosa, uma verdadeira quadrilha de bandidos, que vivem no luxo enquanto você vive, cara, no sofrimento. Essa divindade nunca vem te socorrer. 1 Coríntios capítulo 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Com toda certeza, má companhia é religioso, né? Não se ponha em julgo desigual com os crentes, pois o que tem em comum com a justiça é a maldade, né? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, de acordo entre o templo de Deus, entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus, habitarei com ele e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, ou seja, povo dessa divindade, né? Portanto, isso aqui é mais uma prova que o Império Romano, né, pegou textos da Torá, do povo judeu, do povo hebraico, exatamente para que os judeus seguissem, né? Aí ele pega texto aqui, por exemplo, ó. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu povo e e eles serão o meu povo. Ou seja, né, pegou o texto lá da divindade. Portanto, saiam do meio deles, né, e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Basta confessar que Jesus é o Senhor e está tudo certo. Não importa se você é um criminoso, maluco que estupra criancinhas ou faz qualquer outra atrocidade, é tanto que os presídios estão repletos de cristãos, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ou seja, não importa a desgraça que você tenha feito, se você confessar essa porcaria dessa divindade, né, esse lixo chamado Jesus Cristo aqui, todas as religiões, né, mas no Brasil é que essa porcaria que domina, sabe, esse livro nojento, podre, sanguinário, aí você está salvo. Por isso que o bandido ele tem a segurança de fazer todo tipo de desgraça. Porque é claro, depois é só se arrepender e aí ele vai para o céu imaginário. Talvez ele vá até abrir uma igreja quando sair da cadeia e dar um testemunho ali que foi convertido, sendo que na sua índole ele continua o mesmo canalha. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Interessante que ele diz que não chameis o nome do Senhor em vão. Exercício físico não serve para nada. A medicina, claro, discorda disso, né? O exercício físico é pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Mas aí, ó, o charlatão, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele está dizendo aqui que exercício físico não serve de nada, não tem proveito de nada. Mas a piedade, porém, é como se crente tivesse piedade. Crente é o bicho, ele não faz o bem para ninguém sem interesse. Tanto que ele já vai para a igreja com segundas intenções, né? Quem dá ao pobre empresta a Deus, agiotando a divindade dele, que é para receber em dobro, né? A mulher deve usar véu e não pode se depilar, doutrina utilizada pela congregação cristã do barril. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Quem rapava a cabeça das escravas era o povo judeu.
o povo hebreu, que entrava nas terras, matava, roubava, pilhava, destruía, levava suas virgens como escrava e cortava-lhe as unhas e pelava a cabeça para usá-las sexualmente e depois, quando abusasse, podia jogar fora, né? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também, mas se para a mulher é coisa indecente, tosquia-se ou rapa-se que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Olha só, que sociedade patriarcal, né? Machista, né? O homem é a glória de Deus, a mulher tem que cobrir a cabeça, porque a mulher foi feita da costela de Adão, né? Que coisa, para a mulher ser sempre submissa ao homem. Só você, mulher, que não percebe isso e vive nessa escravidão até hoje. Mas a mulher é a glória do homem, a glória do homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5 ao 7. Homem não pode ter o cabelo comprido e a mulher não deve cortar o cabelo, doutrina usada por milhares de denominações religiosas. Só que o próprio Jesus, né, usava cabelo comprido, né? Como é que pode? Era o desordeiro, o hippie do deserto, né? Bagunceiro, baderneiro mesmo. Era o Crestus. Ou não vos ensinei a mesma natureza que é desonra. Eu não vos ensinei a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14 ao 15. Prática de Santa Ceia nas igrejas. Quase uma unanimidade nas igrejas cristãs. Porque eu recebi do Senhor, né, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado a partir de vós. Fazei isso em memória de mim. Isso é uma grande mentira, porque a ceia, ela é mitraica. É uma cópia de Mitra, porque o Império Romano pegou, uma coxa de retalho de várias religiões, pegou a do zoroastrismo, do mitraísmo, e aí pegou a Santa Ceia, que Mitra matou o boi, bebeu o sangue, comeu a carne, é a ceia mitraica. Semelhante também, pois, de crer, tomou o cálice, dizendo: eis aqui o cálice do Novo Testamento, né? No meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha, e que não vai voltar nunca. 1 Coríntios capítulo 11, 23 ao 26. A loucura divina do cristianismo, né? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para vós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha só, o cristianismo é tão louco que a Bíblia esfrega na cara de vocês a própria loucura, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos na loucura sendo salvos, é o poder de Deus. Veja só, eles invertem, né, as coisas, né? Diz que loucos somos nós que somos racionais.